Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e nesse vídeo a gente vai resolver essa equação exponencial. É uma equação exponencial porque a gente tem a igualdade e a variável está aqui no expoente da potência. Além da equação ali do termo potência, a gente tem outros termos como multiplicação, divisão e subtração. Se você gosta desse assunto, se você precisa desse assunto, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais novidades. Antes de a gente resolver essa equação exponencial, a gente vai relembrar algumas ideias de como, ou técnicas de como resolver equações exponenciais. Quando a gente tem uma igualdade entre duas potências apenas, que não tem mais, não tem soma, nem subtração, nem multiplicação, nada mais, basta a gente igualar os expoentes. Já que a base é igual, as potências também têm que ser, os expoentes também têm que ser iguais. Um exemplo seria aqui, 3x, 3 elevado a x mais 1 igual a 9. O 9 a gente consegue escrever como 3 ao quadrado, e aí eu tenho que os dois expoentes têm que ser iguais para satisfazer essa igualdade. Ou seja, x mais 1 é igual a 2. Se eu passo o menos 1 para o outro lado, né? Se eu passo esse 1 para o outro lado como menos 1, o x vai ser igual a 1. Eu peguei uma equação exponencial e reduzi ela para uma equação de primeira ordem, com apenas o x, né? Sem nenhuma potência. Esse caso, quando a gente tem uma equação exponencial, pode gerar várias equações diferentes, tá? Aqui gerando uma equação do primeiro grau, mas dependendo do expoente, pode gerar uma equação do segundo grau ou de outro grau também. Mas se a gente tem uma equação exponencial, que é uma potência igual a outra potência, a gente pode reduzir essa equação para uma equação só com os expoentes dessas potências. Porém, nem tudo são flores, né? Podem existir equações exponenciais onde a gente tem uma potência igual a um termo b que não pode ser escrito como uma mesma potência de mesma base. Tá? Aí, nesse caso, a gente vai ter que usar a propriedade do logaritmo. Tá? Existe uma relação entre logaritmo, radiciação e potência. Se você não lembra dessas relações, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu falo sobre essas relações e essas propriedades ali envolvendo logaritmo, potência e radiciação. Bom, um exemplo seria 3x mais 1 igual a 5. O 5 a gente não pode escrever, não consegue escrever, né? Ele como uma potência de 3. Então, eu vou usar essa propriedade do logaritmo, onde esse expoente vai ser igual o log de 5 na base 3. E aí, para isolar, eu tenho que passar o 1 para o outro lado, x igual a logaritmo na base 3 de 5 menos 1. Para resolver esse logaritmo, em calculadoras tradicionais a gente não consegue, mas usando uma calculadora científica ou um aplicativo, um software, a gente consegue resolver. Mas quando a gente fala em conceitos matemáticos, basta a gente saber que essa equação tem como resposta o log na base 3 de 5 menos 1. Já é suficiente. Se eu quiser, aí eu consigo aproximar por um valor, que nesse caso é 0,46. Bom, agora a gente vai resolver, usando essas ideias, a gente vai resolver essa função, essa equação exponencial aqui. A gente tem uma equação exponencial pelo fato de ter esse 3 na x e o 3 na 2x mais 1. O 7 vezes menos 1 dividido por 2 são elementos a mais que estão incorporados nessa minha equação. Mas ela se caracteriza como uma exponencial, uma equação exponencial, por ter uma variável no expoente de uma potência. Só que aqui a gente tem duas potências. Legal é que a gente tem duas potências de mesma base, isso facilita a resolução. Se forem diferentes, muitas vezes a gente não vai conseguir resolver só usando a manipulação algébrica. Mas se são iguais, a gente consegue. Então, a ideia, sempre que a gente está resolvendo uma equação, é simplificar essa equação, escrever os termos de uma forma mais simples,
para poder resolver ela. Então, aqui eu tenho uma divisão por 2. Eu vou passar essa divisão para o outro lado como multiplicação, já fica visivelmente mais fácil de olhar ali, de resolver ela. Agora eu vou utilizar os conceitos de potência que a gente tem, que a gente estuda. Também tem um vídeo aqui no canal falando só das propriedades de potenciação. Vou deixar ali na descrição do vídeo o link desse vídeo. Mas a propriedade que a gente vai usar aqui é a seguinte: sempre que eu tenho uma soma no expoente, eu posso separar em duas potências. Então, aqui o m seria o 2x, o n 1, então eu vou escrever como 3 na 2x vezes 3 na 1. Escrever elevado a 1, uma potência não interfere no resultado, então a gente escreve só apenas 3. Agora eu vou fazer essa multiplicação 2 vezes 3, porque a gente já tem uma forma mais simplificada de escrever. E observem que eu não mudei mais o lado esquerdo, apenas aqui as propriedades de potenciação para modificar o lado direito. Mais uma propriedade de potenciação que fala o seguinte: quando eu tenho a multiplicação de dois termos no expoente, eu posso escrever como um a na n elevado a m. Tá? E aí a ordem que eu coloco o m e o n não faz diferença. Porém, a gente vai tentar chegar num 3 elevado a x. Então, para mim, fica mais fácil se eu colocar 3 elevado a x elevado ao quadrado. Mas nada impede também de a gente usar a propriedade como 3 ao quadrado elevado a x. Só que nessa ordem eu não tenho nenhum ganho para resolver a minha equação. Agora, eu observo que o 3 na x aparece nesses dois momentos. E somente esse 3 na x. Não existe nenhum outro x, tá? Então, eu vou chamar esse 3 na x de uma nova variável. E é muito comum problemas de matemática que a gente mude a variável, tá? Quando a gente está resolvendo, principalmente equações, mudar a variável. Então, aqui eu vou chamar o 3 elevado a x de y e eu vou ter a seguinte equação. 7 vezes y, porque eu troquei aqui o 3 na x por y, menos 1 igual a 6 vezes y ao quadrado. E essa equação aqui é uma equação quadrática, uma equação do segundo grau. Então, eu reduzi uma equação exponencial para uma equação de segundo grau, que eu posso resolver por Bhaskara. Mas eu tive que fazer essa consideração aqui. Então, vou olhar para essas três informações e vou resolver agora a nossa equação de segundo grau. Para facilitar, vou passar o 7y para o outro lado negativo, menos 1 positivo, e eu tenho essa equação de segundo grau. Para a gente calcular as raízes, eu vou usar Bhaskara. Então, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é 1, que é 49 menos 24, 25. Então, as raízes vão ser menos o b, menos 7, mais ou menos raiz de 25, dividido por 2 vezes 6. E aí, eu vou ter 7 mais ou menos 5 sobre 12. Agora, eu tenho as duas raízes. O y1 é 7 mais 5, que é 12, dividido por 12, 1. E 7 menos 5, que é 2 dividido por 12, e aí eu já simplifiquei, né? 2 dividido por 2 é 1, e 12 dividido por 2 é 6. E eu tenho essas duas respostas que são soluções dessa equação aqui do segundo grau. Mas o nosso objetivo não é resposta dessa, não é solução dessa, e sim da nossa primeira. Só que da primeira, para eu chegar na equação de segundo grau, eu fiz essa suposição. Então, eu vou utilizar essa suposição para encontrar os valores de x. O y é igual a 3x. Nosso y de resposta deu 1. 1 igual a 3x. Só que 1 também é 3 elevado a 0, né? Qualquer número elevado a 0 é sempre 1, então eu vou escolher um que tem a mesma base do base 3. Então, eu fico com x igual a 0. Essa é a primeira solução aqui da nossa equação inicial. A segunda solução vai ser dada pelo
y2. Quando o y é igual a 1/6, ele tem que ser igual a 3 elevado a x, que é a outra situação que eu apresentei lá no início. Eu não sei, eu não consigo escrever o 1/6 como potência de 3. Então, né, uma potência de base 3. Então, eu vou usar o recurso do logaritmo. X é igual a log na base 3 e de 1/6. E, de novo, esse logaritmo muitas vezes não é fácil de calcular na calculadora, porém, usando um outro software, alguma coisa, a gente consegue calcular e dar aproximadamente menos 1,63. Porém, matematicamente, a gente já tem a resposta. É esse número, logaritmo de 3, logaritmo na base 3 de 6. Se você gostou desse assunto, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais novidades. Espero ter te ajudado com essa resolução. Boa sorte nos seus estudos e até a próxima!